Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nós vamos iniciar a nossa leitura a partir do capítulo 4, o versículo 17. Então, primeiro faremos a leitura, capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 7, e depois temos o texto da pregação, que é o capítulo 5, versículos 8 a 14. Então, primeiro a leitura, capítulo 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar.
Pai Celestial, ó Deus eterno, bendito e santo, mais uma vez, Senhor, nós vamos voltar a nossa atenção à Tua Palavra. Sabemos que nós somos limitados, fracos, e facilmente nós podemos ouvir e ao mesmo tempo não atentar para aquilo que Tu dizes. Então nos ajuda para que nossa mente esteja voltada para a Tua Palavra, nossos ouvidos atentos, que haja em nós o desejo sincero de ouvir a Tua voz, de submeter-nos aos Teus mandamentos, à Tua vontade. Derrama sobre nós Tua graça e que nossas vidas sejam submetidas nessa tarde ao poder e aos benefícios da Tua Palavra. Ajuda aquele que há de falar, para que fale com clareza, para que fale com fidelidade e o faça no poder do Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início da carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ele vem fazendo um contraste entre a antiga maneira daquelas pessoas viverem e a maneira com que elas estavam vivendo agora, que tinham sido alcançadas pela graça de Deus. Por exemplo, no capítulo de número 2, nos primeiros 5 versículos, ele disse que antes eles estavam mortos em seus delitos e pecados, mas que agora, pela graça de Deus, eles haviam recebido vida. Ainda no capítulo 2, versículos 11 e 13, ele disse que antes eles estavam completamente separados de Deus, longe das promessas da aliança, mas que agora, pelo sangue de Cristo, eles haviam sido aproximados de Deus e incluídos na aliança. No capítulo 4, versículo 17, que acabamos de ler, ele disse que antes eles tinham a mente entenebrecida, a mente em trevas. Mas agora, conforme diz o versículo 23 do capítulo 4, suas mentes tinham sido renovadas. Aqui, nos versículos que nós acabamos de ler, o texto da pregação, versículo 8 a 14, o apóstolo ainda está mostrando esse contraste. E ele utiliza a figura de trevas e luz para mostrar que existe uma diferença. Não uma diferença parcial, mas uma diferença completa, total, entre estar em Cristo e estar fora de Cristo. Existe uma diferença entre a antiga vida pagã que eles levavam e a nova vida que eles tinham agora em Cristo Jesus. Luz e trevas. O versículo 7, depois de ter falado de pecados relacionados à imoralidade, desde o versículo 3 principalmente, o apóstolo havia dito no versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, os membros da igreja não participarem com os incrédulos nesses pecados listados do 3 até o versículo 6. Então, eles deveriam viver uma vida afastados. E nesse contexto, o apóstolo nos lembra então que nós somos filhos da luz. E diz algumas coisas sobre o que deve caracterizar a vida dos filhos da luz. Como é que eles devem viver e como é que eles podem influenciar outras pessoas com quem eles convivem. Então, em primeiro lugar, o apóstolo diz àqueles crentes de Éfeso que antes eles haviam sido trevas. Veja, versículo 8, que é o início do nosso texto. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Veja o início, pois outrora éreis trevas.
Note que ele não disse, antes vocês estavam nas trevas. Ele não disse isso. Mas ele disse algo mais pesado, mais forte. Ele disse, antes vocês eram trevas. Então não é só uma questão do ambiente em que eles se encontravam, sendo um ambiente de trevas, mas aponta para a própria vida dessas pessoas. A vida desses crentes antes é descrita por essa palavra, trevas. Eles tinham sido trevas. Não apenas vivido nas trevas, não apenas estando entre as trevas, mas sendo eles mesmos trevas. Trevas é usado aqui para designar, então, não simplesmente uma questão de ambiente, mas para designar a condição da natureza humana antes da regeneração. Antes de ir a Cristo, os homens se encontram debaixo dessa nomenclatura, dessa designação. Eles são trevas. Eles se encontram em uma ignorância espiritual a respeito de Deus. Eles se encontram separados de Deus. Eles se encontram vivendo em pecados contra Deus. E não há nenhuma gota, nenhum sinal, nenhuma faísca de vida espiritual. Isso é o que a Bíblia ensina. Estão mortos. São trevas. Tudo que falam, tudo que pensam é de acordo com o reino das trevas. Mas Paulo lembra os crentes de Éfeso que agora uma mudança radical havia acontecido. Eles agora são descritos como luz no Senhor. De novo, não é simplesmente que eles estavam na luz, no ambiente, mas que eles foram feitos luz em Cristo. Antes eles tinham sido trevas, agora eles eram luz. Pergunta surge, como essa mudança se deu? A resposta está no final do nosso texto. Quando você olha para o versículo 14, aí você sabe como a mudança se deu. Pelo que diz, desperta ao que tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, deixaram de ser trevas e passaram a ser luz, porque foram iluminados por Cristo Jesus. Amados irmãos, a palavra de Deus está então nos lembrando aqui algo muito importante. Isto é, que antes de uma pessoa ir a Cristo, essa é a condição dela, de qualquer pessoa. Por mais religiosa que seja, por mais que tenha uma aparência de bondade, de boas obras e de qualquer outra coisa, qualquer pessoa sem Cristo, qualquer pessoa que não tenha recebido a iluminação de Cristo, se encontra, conforme a Escritura, nessa condição. É trevas. Não somente está nas trevas, mas a própria vida da pessoa é treva. Não tem sequer entendimento sobre isso. Vive separada de Deus em completa ignorância espiritual e em completa falta de vida espiritual. É filha ou filho das trevas. E nessa condição, sendo trevas, a pessoa nem sequer pode entender, se dar conta da sua própria situação diante de Deus, de perceber seus pecados, a enormidade de seus pecados. E aqui, quando estamos observando essas coisas, devemos ter em mente que não estamos pensando somente em pessoas que têm uma vida que talvez alguém dirá, olha, veja que vida devassa. Por exemplo, olhando para a história daquele famoso pregador batista, puritano, escreveu o livro O Peregrino, de John Bunyan.
ele teve um contato com a religião, manteve-se a uma certa distância. Ele casou-se com uma mulher que dizia: meu pai é um homem piedoso. Ele chegou a ler bons livros. Ele leu um Guia Seguro para o Céu. Ele leu a Prática da Piedade, de Bailey. Mas isso não teve efeito sobre ele. Então diz, ele ouviu algumas mulheres conversando sobre o Evangelho. Ele percebeu, essas mulheres têm mais profundidade do que eu, falando das coisas de Deus. Ele se aproximou daquela congregação, descobriu que o ministro da igreja era tão raso quanto ele, e ele viveu por algum tempo apenas como um cristão nominal. Alguém que vive apenas por nominalismo, pensando que está vivo, está morto. Então, não estamos falando aqui somente de devassidão quando falamos em trevas. Mas estamos falando de uma vida que não consegue ver a beleza do Evangelho, da glória de Deus. De alguém que pode estar numa igreja, pode ser membro de uma igreja, pode conviver com as coisas de Deus, pode gostar de livros como a Prática da Piedade. Estamos falando de uma mudança radical. Então, nessas questões e nessa imagem utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, fica evidente, não há um meio termo. Luz, trevas. Então, não importa o quanto uma pessoa se julgue boazinha, quantas boas obras julgue ter realizado, se é uma pessoa religiosa, se é um crente apenas fingindo, um hipócrita, alguém que julga conhecer teologia, se alguém não experimentou de verdade a graça de Deus, ainda se encontra em trevas. Isso é o testemunho das Escrituras. Logo, então percebemos que essa condição deve encher qualquer pessoa de temor, por um lado, porque percebemos logo que é um assunto grave, sério. Mas, por outro lado, se nós olhamos para esse quadro tão sério e concluímos pela certeza que a fé em Cristo nos proporciona, que nós estamos salvos, que a luz de Cristo, que o próprio Cristo nos iluminou, então, por outro lado, podemos encher nosso coração de alegria. Deixamos de ser trevas e passamos a ser luz porque fomos alcançados pela graça de Deus. Podemos ver, então, de uma maneira, por essas imagens, a grande obra de Cristo em nós. Assim como no começo de todas as coisas, na terra, quando era sem forma e vazia, Deus disse: haja luz. E houve luz. Assim também Cristo veio até nós, pelo poder da redenção, e disse: haja luz. Seja feito luz. E aquele que era treva deixou de ser treva e passou a ser luz. Por isso, disse aqui que nós somos luz no Senhor. Não sem Ele, não a parte dele, mas somente nele. Agora surge então, à luz do tema tão sério, uma pergunta: como é que alguém pode saber se ainda está em trevas
ou se já tornou, pela graça de Deus, luz no Senhor. Como eu sei que a graça me alcançou e que eu fui iluminado por Cristo Jesus? O texto responde dizendo que os que são luz no Senhor são filhos da luz, portanto andem como filhos da luz. Versículo 8. Se alguém quer saber sua condição, basta observar se está andando na luz, isto é, se sua maneira de viver é condizente com a de um filho da luz. Não porque seja este o método de alcançar a salvação, mas porque, sem dúvida, é uma evidência clara, nítida, imprescindível da salvação. Se alguém foi transformado pelo Senhor, de treva em luz, é um filho da luz que está andando na luz. Isso é a mudança. Mas o que caracteriza a maneira de viver dos filhos da luz? Se vamos olhar no contexto um pouco à frente da nossa passagem, aqui no próprio capítulo 5, se nós olhamos do versículo 15 em diante, poderíamos ter várias respostas. Como é o andar de um filho da luz? Poderíamos incluir, entre outras coisas, que é o andar em sabedoria, versículo 15 do capítulo 5. Um andar em compreensão à vontade de Deus, versículo 17. Um andar na plenitude do Espírito, versículo 18. O andar na alegria em ações de graças, versículo 19 e 20. O andar dos relacionamentos corretos, capítulo 5, versículo 21, até capítulo 6, versículo 9, incluindo esposa, esposo, pais, filhos, patrão, empregados. Mas aqui no contexto mais imediato, o apóstolo trata desse andar como filhos da luz em termos de frutos. Então, como eu posso saber que eu estou andando na luz? Existem certos frutos. Existe uma maneira, e você tem que olhar o fruto. O fruto da luz, diz ele, consiste em bondade, justiça e verdade. Então, é bom ressaltar que encontram-se aqui 3 virtudes. Ele não está apresentando uma lista completa, mas mostrando mais ou menos um exemplo. Aqui estão algumas coisas. No que consiste esse fruto da luz? Observe, está no singular, o fruto da luz. Isso indica que essas 3 virtudes estão ligadas. Onde uma está, as outras também estão. Todas elas devem ser vistas na vida dos filhos da luz, não apenas uma. E quais são? Em primeiro lugar, o fruto da luz consiste em toda bondade. Toda bondade. Quando a luz de Deus nos faz sair das trevas, uma das evidências de um filho da luz começa por esse fruto, por essa virtude dentro desse fruto. Toda bondade. Isso resume simplesmente a ideia de alguém que procura o bem em cada aspecto da sua vida. Está fazendo as coisas e procurando o bem. Isso. Em segundo lugar, o fruto da luz consiste em justiça. E a justiça significa fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então eu procuro fazer o que é o bem para o meu próximo e eu procuro fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então esses começam a servir como parâmetro para um modo de viver. Terceiro lugar, o fruto da luz consiste em verdade. Aqui contrasta com falsidade, com hipocrisia, com engano. Então há apenas a verdade. Assim, então, o que deve caracterizar a maneira de viver dos filhos da luz é uma procura pelo bem em tudo que faz, a alegria de fazer o que é correto aos olhos de Deus e deixar todo tipo de engano e amar a verdade. Mas não é só isso. Paulo prossegue dizendo aos crentes de Éfeso que eles deveriam andar como filhos da luz
provando, versículo 10, provando sempre o que era agradável ao Senhor. O que é isso? Provando o que era sempre agradável ao Senhor. Quando ele usa este verbo provando, significa colocar sob teste, comprovar, examinar. Isso implica que um filho da luz, ele tem uma preocupação sincera em seu coração. O que agrada a Deus? Ele coloca as coisas debaixo de um exame, de um teste. E qual é o teste? Isso agrada a Deus? Ele procura descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Quer dizer que há uma mudança no coração em que o eu deixa de ser o centro e Deus passa a ser o centro. Quer dizer que você não está mais saindo por aí e dizendo, bom, o que é do meu agrado? Mas que você vai agir em sua vida iluminado por Cristo Jesus, vivendo como filho da luz, perguntando a si mesmo, todo o tempo, em oração, o que agrada ao meu Deus? Esses são o fruto da luz. Aquilo que deve caracterizar a vida dos filhos da luz. Então, se essas coisas, em alguma medida, podem ser vistas em nossa maneira de viver, você pode concluir. Por mais fraco que eu seja, por mais pecador miserável e falho que eu seja, mas se em alguma medida eu posso ver isso, se mesmo tropeçando 1000 vezes, ainda desejo cumprir a vontade de Deus, estou buscando isso e buscarei até o final de minha vida. Se posso ver esse desejo por Deus, esse desejo de fazer a sua vontade, esse desejo de fazer o bem ao próximo, de andar corretamente à luz da palavra de Deus e de viver na verdade, então é na luz que eu estou andando. Se eu ando na luz, eu sou um filho da luz. Se eu sou um filho da luz, eu fui alcançado pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Mas se alguém não pode ver esse mesmo quadro aqui desenhado pelo apóstolo, então, a triste notícia para tal pessoa seria: você ainda está em trevas. Cada pessoa, obviamente, precisa, ouvindo isso mais uma vez, examinar a sua vida. Podemos perguntar a nós mesmos: eu procuro ativamente o bem em cada área da minha vida? Eu estou no desejo de demonstrar amor ao meu próximo? Eu sinto alegria em fazer o que é correto aos olhos de Deus? Eu procuro viver de acordo com os seus mandamentos? Eu amo a verdade e aborreço a falsidade, a hipocrisia e o engano? Eu examino e coloco sob prova meus desejos, minhas escolhas, minhas decisões para ver se elas são agradáveis ao Senhor? Você seria, sinceramente, capaz de dizer assim: morte a todos os meus sonhos que não agradam a Deus? Você seria capaz de dizer: Senhor, torna infrutífero todo desejo que não te agrada? Não deixe que eu alcance aquilo que eu quero, mas tu não queres? Você seria capaz de dizer isso? É isso que caracteriza a sua vida? Há muitas pessoas que dizem pertencer a Cristo Jesus. Mas em muitos casos, os sinais, as virtudes que são aqui indicadas como fruto da luz não são vistos. Há até pessoas que se intitulam pastores, bispos, apóstolos,
Mas quando se procura pelo fruto da luz em suas vidas, eles não podem ser encontrados. Algumas vezes eu ouvi coisas de pessoas assim. Eu tive oportunidade de dar aula em alguns seminários. Seminários não de uma denominação, né? De várias denominações. E eu me lembro algumas vezes as pessoas vindo até mim e dizendo: eu estou vivendo em tal e tal situação. Eu não sabia a igreja, os pastores e nada, não conhecia as pessoas direito. Mas elas vinham dizer alguma coisa. Porque o pastor da igreja é assim, 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 ou o presbítero é assim, assim, assim. Elas descreviam um quadro em que você, ouvindo, diria: eu acho que esse homem não é crente. Se isso for verdade, esse homem não é crente. Elas falavam muitas coisas, mas no final, elas remendavam com uma coisa que sempre me assustava. Elas diziam tudo isso, depois diziam: mas ele é um homem de Deus. Ele é um vaso. Ele é um instrumento. Deus usa esse homem. Ele é uma bênção. Ficava sem entender. Porque ao mesmo tempo em que elas estavam descrevendo característica de um filho das trevas, no final elas diziam: ele é um homem usado por Deus. E a conclusão que nós podemos chegar na passagem que nós estamos observando nessa tarde é a seguinte: essas pessoas que estavam dizendo essas coisas estavam enganadas. E um dos dois enganos elas estavam cometendo, mas com certeza estavam enganadas. Primeiro engano que elas poderiam estar cometendo: realmente era um homem de Deus e tudo que elas falaram era uma calúnia. Então isso é um engano. Mas o outro engano que elas podiam estar cometendo é falando a verdade sobre o comportamento deles e chegando a uma conclusão equivocada sobre a vida, o fruto e a salvação deles. Porque ou esses homens eram ministros de Deus sendo caluniados, ou eles não eram ministros de Deus sob condição alguma, mas sim ministros, obreiros do diabo. Por quê? Porque ninguém pode ser luz e trevas ao mesmo tempo. Não é possível. O grande problema é que mesmo onde não há fruto da luz como bondade, justiça e verdade, e mesmo onde não há um viver caracterizado por submissão à vontade do Senhor, tal como revelada em sua palavra, ainda assim as pessoas chegam à conclusão de que aquelas pessoas ali, mesmo vivendo daquele jeito, como filhos das trevas, ainda são filhos de Deus. É muito fácil chegarmos a esta mesma conclusão a nosso respeito. Por isso nós devemos ter cuidado para não estarmos enganados. Qualquer pessoa que estiver ouvindo esta pregação, talvez pelo YouTube, deve examinar o seu coração e pensar: eu não posso me declarar filho da luz vivendo como filho das trevas. Isso é engano e é mentira. Os que fazem assim, no dia final não verão a luz, mas apenas as trevas eternas. Por isso somos exortados pela palavra de Deus a viver de um modo condizente com a nossa condição de filhos da luz, isto é, em toda bondade, justiça e verdade. Nós temos o ensino da palavra de Deus, a sua vontade revelada a nós, e portanto nós devemos exercer discernimento a fim de ver a relação entre aquilo que Deus diz na sua palavra e as situações específicas em que vivemos. Que assim nós possamos sempre escolher aquilo que agrada a Deus. Nisso se evidencia que nós somos filhos da luz. E é nisso que os filhos da luz vão crescendo mais e mais.
Isso quer dizer que cada coisa que você vai fazer em sua vida, você está remetendo isso ao que é agradável a Deus. Por exemplo, ouvimos nessa manhã o estudo bíblico. Uma das passagens mencionadas foi o Salmo 127. Dentre as coisas ditas, lembrou-se que os filhos são bênção do Senhor. Deus dá essa bênção. Quais são as implicações disso? É que se eu abro a Bíblia em qualquer parte, imediatamente eu virei que Deus quer, se eu sou um homem casado, que Deus quer, em linhas gerais, como disse o estudo também, tirando as exceções, mas que Deus quer que eu tenha filhos. Eu sei que esta é a vontade de Deus. Deus quer me abençoar com filhos. Quer dizer que qualquer pessoa, quando vai pensar sobre este assunto, ter filhos ou não, tem que perguntar qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Deixamos de ser autônomos, que na verdade nunca fomos, porque o pecado antes nos conduzia. Mas não há uma autonomia para decisões alheias à vontade de Deus. Um cristão é alguém que está preso, por assim dizer, às correntes da graça de Deus. Ele ama Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. E, portanto, em cada assunto, se eu devo seguir este caminho ou aquele outro, se eu devo ter filhos ou não, se eu devo fazer isso ou não, ele está procurando saber a vontade de Deus. Também em assuntos talvez que nós não podemos ter uma resposta imediata. Por exemplo, uma pessoa pode estar com dúvidas se ela muda de bairro ou não, se ela muda de trabalho ou não. São coisas que você não vai encontrar um versículo e abrir ali e dizer assim, olha, mude-se da Zona Sul para a Zona Norte. Né? Talvez se a pessoa abrir lá em 1 Reis, 2 Reis, né? Aí você, mensagem ao rei fulano de tal do Reino do Sul. Então é para mudar para a Zona Sul. Concluiria erradamente. Não, você não vai encontrar. Mas ainda assim, você vai orar e vai dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita. Você vai submeter sua vida à vontade de Deus. Agora, o restante do nosso texto, o apóstolo diz aos crentes de Éfeso que, como filhos da luz, eles não deveriam ser cúmplices ou participantes das obras das trevas. Versículo 11, ele denomina de infrutíferas as obras das trevas. Então, obras infrutíferas entram em contraste com o fruto da luz. A luz produz fruto, mas as obras das trevas são infrutíferas. Isto quer dizer que elas não produzem fruto que glorifique a Deus, que agrade a Deus. Nesse quesito, elas são infrutíferas. Por obras das trevas, devemos entender aquelas coisas que foram mencionadas nos versículos anteriores: imoralidade, impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs e chocarrices. Mas se você olha, você pode aprender muito mais olhando toda a epístola e encontrando muitas outras coisas. O apóstolo diz que nós não devemos ser cúmplices dessas obras infrutíferas das trevas. Não devemos participar delas. Não devemos dar o nosso consentimento a elas. Não devemos ter conselho, aprovação ou assistência às obras das trevas. Mas ele também diz outra coisa muito importante, no que diz respeito à nossa atitude em relação às obras infrutíferas das trevas. Os filhos da luz não podem ser neutros em relação às obras das trevas. Porque ele diz não só para não ser cúmplices, mas ele diz reprovai-as. Não é que você dá um sorrisinho diante do pecado sem graça e só isso. Mas diz reprovai-as.
O versículo 2, o apóstolo dá a razão para essa reprovação. Que em relação às obras das trevas, que muitas vezes são realizadas em oculto, ou só referir-se a elas é vergonhoso. De tão vergonhosas, elas nem mesmo podem fazer parte da nossa conversação. Elas devem ser reprovadas, rejeitadas. Mas como essa reprovação deve ser feita? Ela pode ser feita de uma maneira, por meio de uma confrontação verbal. Nós podemos trazer à luz a natureza das obras das trevas por meio desse tipo de confrontação verbal. Por exemplo, quando um parente começa com uma conversa imoral, nós podemos parar essa conversa e dizer a ele o que Deus diz a respeito disso que ele está tentando fazer em sua palavra. Isso é uma confrontação. Isso é uma reprovação. Mas em nosso texto, a ênfase não está nessa reprovação possível, que é a reprovação verbal. Mas em nosso texto, essa reprovação está focada principalmente no contraste da vida. Aqueles que são luz no Senhor entram rapidamente em contraste com aqueles que são trevas. Observem versículo de número 13. O versículo 13 do nosso texto, de Efésios 5. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando algo é trazido diante da luz, então se descobre a verdadeira identidade daquilo. Você já viajou de noite de carro? Talvez até de ônibus, se você foi na frente. Você percebeu isso? Quando o motorista está viajando de noite, se em algum momento ele tiver a impressão de que ele viu uma coisa mais adiante, ele troca imediatamente o farol para o farol alto. O farol baixo ilumina mais perto e o farol alto ilumina mais longe. Então, ele troca para ver o que está lá, talvez a 100, 200, 300 metros, ele viu uma coisa. Quando ele joga o farol alto, e o farol então ilumina mais para frente, mais longe, a luz que lá chega faz com que se perceba o que é aquilo. A natureza daquilo é evidenciada. Pode ser uma pessoa atravessando a rua, pode ser um animal parado no meio da estrada, mas aquilo que você viu parcialmente, quando você joga o farol alto, se o farol está funcionando bem, você vê longe. A luz mostra a realidade daquilo que está na estrada. Sabemos se são pessoas ou animais, ou um carro parado na estrada. A luz revela a realidade daquilo que estava em trevas. Quando nós verdadeiramente andamos como filhos da luz, em toda bondade, justiça e verdade, procurando agradar ao Senhor em nossos desejos e escolhas, então nosso viver como filhos da luz entra em contraste com o viver daqueles que estão em trevas, a sua própria vida. Coisas simples. Quando alguém vem fazer um convite a você e de repente você diz: te respondo amanhã, eu vou orar sobre isso. O coração daquela pessoa que está em trevas, o que está lá é iluminado. Uma vida autônoma, sem Deus. Tudo, sejam atitudes, palavras ou práticas, se manifesta através desse contraste. Entenda bem, se você é filho da luz e vive como filho da luz, a sua maneira de viver é o farol alto na vida dos ímpios, porque traz à luz o que está oculto nas trevas do coração deles. Eles de repente, rapidamente, por um vislumbre, podem perceber o que realmente está lá. Quando isso acontece,
Não só as obras que eles praticam são reprovadas, mas também aqueles que as fazem. Por isso que muitas vezes os filhos das trevas não querem conviver com os filhos da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Isso também tende a nos ensinar algumas coisas. Porque quando os ímpios têm muita facilidade de conviver conosco, é que talvez o nosso farol está baixo demais. Eles nem podem perceber o contraste. Quando o ímpio olha para um crente e diz: tudo que ele ama, eu amo. Tudo que ele deseja, eu desejo. Tudo que ele faz, eu faço. Ele não consegue perceber a diferença. Só que domingo ele faz uma coisa e você faz outra. Por meio das nossas advertências e vida, pela graça de Deus, na medida em que irradiamos a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os incrédulos podem ver a verdadeira natureza de suas vidas e obras. E eles podem até sentir vergonha disso. Lembrem que eu falei sobre John Bunyan, ouvindo a conversa das irmãzinhas e chegando à conclusão: rapaz, essas mulheres sabem mais de Deus do que eu. A conversa delas está iluminando as trevas do coração de John Bunyan. Isso é a primeira parte do arrependimento. Ou seja, a consciência da sua real condição. Deus pode usar isso. A percepção de seus pecados. Isso acontece, por exemplo, quando um colega do trabalho chega para você e diz: olha, tem esse material aqui que o patrão não vai saber. E a gente já decidiu que cada um de nós vai levar um tanto. Leva você também? Veja, nós estamos ganhando pouco. Nosso salário é baixo, ele nos explora. Então leva um pouco disso aqui, que todos vão levar. Então, nessa hora, os homens usarão de eufemismo. Eles não dirão que é um roubo, que é um furto. Eles dirão qualquer outra palavra. Mas quando o crente diz: eu não farei isso, eu não quebrarei o 8º mandamento, não furtarás. Pá! O farol se acende. A consciência deles que queria negar o pecado sentirá dificuldades. Eles terão raiva de você porque você não quer participar do que eles participam. É como se um farol aceso chegasse em direção àquelas pessoas para mostrar o que realmente eles estão fazendo. Aquilo que está oculto aparece. Outro exemplo: quando pessoas estão reunidas e começam a falar de imoralidade, e você se retira dizendo: bom, esse tipo de conversa não me agrada e não é para mim. Aquilo que eles têm como tão natural, de repente percebem, não é tão natural. Essa maneira que somos exortados a reprovar as obras infrutíferas das trevas, vivendo como filhos da luz. Agora, quando a vida e as obras ímpias das pessoas que são trevas são desmascaradas, e quando, pela graça de Deus, elas chegam a tomar consciência disso, também devemos apontar o único caminho que há para escapar. E é sobre esse caminho que lemos no versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esse versículo tem uma citação. Notem que diz: pelo que diz, início do versículo 14. Quer dizer, está citando alguma coisa. Mas de onde procede essa citação? Isso tem sido motivo de discussão entre os comentaristas. Mas provavelmente trata-se de um hino cristão antigo, que vai refletir o conteúdo de algumas passagens do Antigo Testamento, entre elas Isaías capítulo 60, versículo 1, que diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti.
A citação usada por Paulo tem 3 metáforas que se aplicam ao ato de voltar-se para Deus. Quais são? Acordar do sono, ressuscitar da morte, sair das trevas. Essas metáforas revelam, então, a condição do pecador do que diz respeito aos assuntos espirituais. Está dormindo, está morto, está em trevas. Mas o que é preciso a fim de que o pecador desperte do seu sono? O que é preciso para que o pecador erga-se de entre os mortos? O que é preciso para que o pecador saia das trevas? A resposta é uma só. Ele precisa ser iluminado por Cristo. Para ser transformado de trevas em luz, o pecador precisa de Cristo. É preciso que Cristo o transforme, o ilumine. Então, os que nos ouvem, talvez mais uma vez, pessoas que possam estar ouvindo através das redes sociais, você já despertou do seu sono? Você já se levantou de entre os mortos? Você já teve sua vida iluminada? Se ainda não, o convite do Evangelho é: desperte, levante, deixe as obras infrutíferas das trevas. O Salvador promete perdão de todas elas. O convite está posto: venha para a luz. Seja um filho da luz em Cristo Jesus. Por sua vez, os que já foram iluminados pelo Filho de Deus devem perguntar a si mesmos: a minha maneira de viver, eu fui transformado, eu sou um filho da luz, mas agora eu devo perguntar e cavar um pouco mais fundo. A minha maneira de viver está contrastando com a maneira de viver daqueles que são trevas? A minha maneira de viver está colocando em evidência o pecado dos ímpios? Está reprovando as suas obras infrutíferas? E talvez uma das perguntas que possam humilhar o nosso coração é pensar o seguinte: a sua vida é como um farol? Um farol não só que aponta e revela o que está oculto, mas um farol que convida para Cristo. Um farol que convida as pessoas a serem despertas, a se levantarem, a serem iluminadas. Amados irmãos, nós não vivemos de modo condizente com a nossa vocação para sermos filhos da luz, se não iluminamos aqueles que vivem ao nosso redor. Se nós fizéssemos um pequeno desenho infantil, você poderia imaginar no desenho infantil os filhos da luz andando por um caminho? Eles estariam iluminando o que está ao redor deles. Se somos luz no Senhor, não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Mas devemos viver como filhos da luz em toda bondade, justiça e verdade, procurando aquilo que é agradável ao Senhor, a fim de que a vida daqueles que convivem conosco seja iluminada pela luz de Cristo, refletida em nossa vida. E assim, as obras dessas pessoas serão reprovadas, suas vidas também. Mas elas talvez por isso percebam que elas precisam de Cristo Jesus. Talvez por isso Deus, pela sua graça, as leve a procurar pelo Evangelho e elas corram para Cristo Jesus. Que Deus nos conceda não só confessarmos que somos filhos da luz, mas que Deus nos conceda viver como filhos da luz. Que nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos
os amigos das redes sociais e qualquer outra forma de influência, em alguma medida olhem para nós e possam dizer: a vida dessa pessoa passou por uma transformação. Ela é um filho da luz. Amém. Amém.